Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao canal eLearning Pro. No vídeo de hoje a gente vai aprender a montar um roteiro do zero. Então, se você tiver interesse em adquirir essa habilidade, colocar a mão na massa e começar a planejar seus projetos de educação online, fica comigo até o final desse vídeo porque a gente vai aprender bastante, beleza? Bom, para começar então, vamos recapitular alguns pontos principalmente ligados aí à carreira e ao trabalho do designer instrucional. Se você ainda não sabe, né, o designer instrucional é essa pessoa, esse profissional que é responsável por arquitetar as soluções de educação online e transpor os conteúdos, seja de um livro, seja de um PDF, seja de algo que está na cabeça de um especialista, transpor, retirar esse material que está desses formatos e transformar ele em atividades que podem ser feitas utilizando mídias interativas, mídias digitais. Como eu já falei em outros vídeos, talvez você já saiba, a educação online ela é muito diversificada, então você vai encontrar de tudo nesse mercado, desde os projetos mais simples até os projetos mais ambiciosos e mais elaborados. Então é muito bom que o designer instrucional seja um cara ligado no 220, que consiga entender e interpretar as necessidades do cliente e propor soluções criativas, né? Então, eu já tenho falado sobre isso em alguns outros vídeos. Talvez você já esteja também ciente dessa realidade, que o trabalho do designer instrucional ele tem um papel muito estratégico, né, nesse cenário de educação online, justamente porque é ele que vai ser o meio de campo entre o conhecimento e o oferecimento desse conhecimento utilizando tecnologias. Então, onde que entra o roteiro nisso tudo? Bom, o roteiro é o documento que vai conter as instruções dessa sua ideia que está na sua cabeça, essa ideia criativa para fazer as atividades acontecerem, e ele vai ser lido por dois públicos, tá? O seu documento, esse roteiro que você vai criar, ele vai ser lido tanto pelo cliente, que vai validar ou que vai aprovar essas suas ideias, como também pela equipe de desenvolvimento. E aí, pessoal, vale muito a menção de que você precisa ser claro e precisa ser bastante transparente na sua comunicação. Não vale nada você ser um cara super técnico e falar com a sua equipe sobre tudo que você precisa, os requisitos no mínimo detalhe, se você não consegue transpor esse conteúdo e traduzir ele para que o cliente, ao olhar o seu roteiro, possa entender onde que você quer chegar. Então, como você pode ver, o roteiro ele é um documento importante. Além dele ser o principal documento de entrega, o principal arquivo de entrega do designer instrucional, ele também é um documento que vai ser lido por pessoas diferentes, que vai ser analisado por partes diferentes do projeto. Então é muito importante que você, como designer instrucional, tenha clareza na sua comunicação e consiga produzir algo que seja palatável para ambas as partes, ok? Então, esse é o cenário, né, do designer instrucional, no papel que ele se encontra dentro do projeto. Esse é o objetivo do roteiro, né, de comunicar tanto para a área cliente como para a equipe de desenvolvimento a solução didática que você quer dar para o conteúdo. E agora a gente vai para uma outra etapa que é justamente o motivo principal de eu ter feito esse vídeo. Como construir um roteiro do zero? Toda hora pinta essa dúvida, toda hora você se vê com clientes que produzem roteiros de um jeito totalmente difícil de entender. Outras empresas nem roteiro têm, né? Não tem uma política certa de montar um roteiro. Então, para acabar de vez aí com essa dúvida ou com essa falta de informação, eu quero pegar na mão aqui e com você construir do zero, tá? Um roteiro feito com qualidade, feito com os elementos que eu considero importantes para que o projeto seja bem conduzido, tá bom? Então, eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Você está vendo o PowerPoint aberto, ok? Na minha tela. Então, a primeira coisa que eu tenho para falar para vocês é utilize o PowerPoint para montar seu roteiro. Presta atenção, tem lugar que utiliza o Word, tem gente que usa bloco de notas, tem gente que usa alguma ferramenta da moda aí para produzir roteiro, para produzir storyboard. Não caia muito nessas alternativas, tá? Eu digo isso por experiência própria. O PowerPoint, qualquer computador abre, qualquer cliente, qualquer computador que tenha mínimo de recursos vai ter um PowerPoint, vai poder abrir seu arquivo e vai poder fazer os comentários. Do lado da equipe de produção também. PowerPoint para eles é muito versátil porque se você colocar textos aqui, eles vão poder copiar e colar, extrair de forma simples. Não tem segredo, não tem trauma. Com PowerPoint a coisa flui muito bem. Eduardo, eu acho o PowerPoint uma ferramenta um pouco antiquada, um pouco linear demais. Eu queria fazer um mapa não linear, uma coisa mais ousada.
beleza, se você quer seguir esse caminho, pode tentar outras alternativas, mas eu já te aviso de antemão. Se você quer fazer um tipo de produção assim mais não linear, uma produção um pouco mais sofisticada, o PowerPoint dá conta também, tá? Você só vai ter que ser um pouco mais criativo na hora de comunicar essa não linearidade do seu projeto, beleza? Então tá bom. Então vamos entender a primeira regra do jogo aí, que a gente vai utilizar o PowerPoint como nossa base, tá? Então eu estou pegando aqui intencionalmente um arquivo em branco, beleza? Olha só, tela em branco, que nos dá a possibilidade total de criação. Tela em branco pode ser um pouco desafiadora, né, gente? Principalmente quando você não tem tanta criatividade ou está chegando agora no mercado criativo de edição de conteúdos, uma tela em branco pode ser desafiadora, eu sei disso, mas a dica que eu dou primeiro é você ter referências, tá, em tudo que você produz. Então, ter referências boas de gente que já fez a coisa certa e fez dar certo é um ponto de partida muito importante para vocês. Então, com esse vídeo aqui, eu vou tentar trazer para vocês alguns princípios para vocês utilizarem como referências, tá? E esses princípios não tem segredo nenhum, tá, gente? É totalmente transparente aqui, é o que eu uso no meu dia a dia, é o que tem funcionado aí mais de 15 anos nessa área de educação online. Então, não tenho aí reserva nenhuma ou falta de confiança nenhuma de passar isso que eu estou passando para vocês agora, tá bom? Então vamos lá, vamos começar com essa famosa tela em branco e começar a criar o nosso storyboard, nosso roteiro. Aproveitando, eu usei o termo storyboard aqui com vocês, tá? Não estranhem. Pode ser que eu fale o roteiro, pode ser que eu fale storyboard. Esses dois termos você vai encontrar no mercado, então é bom que você esteja preparado para lidar com essas duas terminologias, tá bom? Mas isso é detalhe. Vamos lá, então, colocar a mão na massa, entrar de sola no assunto. Quando eu estou criando o roteiro, eu já sei que eu vou ter que ter um palco, que é a área onde o meu curso vai rolar, que é onde as coisas aqui vão acontecer, certo? Essa área você pode definir como uma área maior ou menor de acordo com a sua necessidade. Eu, por exemplo, gosto de deixar os meus roteiros sempre com uma versão de tela wide, né? Ou seja, com uma certa largura, assim, um pouco mais naquela proporção famosa de 16:9, sabe? Por quê? Porque você vai ter aí um formato mais universal, um formato mais popular. Pode acontecer de a sua empresa, a sua consultoria já ter uma definição de largura e altura bem definida. E aí você pode pegar essa definição de largura e altura e trazer aqui para o seu PowerPoint para fazer o match perfeito entre o seu palco aqui no esboço, né, no storyboard que você vai construir, e o produto final. Mas não precisa ficar tão grilado com isso. Eu acho que o principal é você ter uma certa proporcionalidade aqui, para você sentir que está colocando o seu material instrucional aqui de um jeito que vai poder ser encaixado bem no produto final. Caso tenha esse interesse de ter algo mais específico, só não se esqueça o seguinte, o PowerPoint trabalha com centímetros, está vendo aqui na parte superior direita? E geralmente quando você faz a produção web, você trabalha com pixels, então só toma esse cuidado de fazer a conversão, e aí você vai ter o tamanho certinho do seu palco com o palco do produto que vai ser entregue. Ah, Eduardo, eu não sei ainda, um produto vai ser responsivo, vai ser todo sofisticado, eu não sei aí, a gente não quer trabalhar com slide fixo. Não tem problema, gente. Se for trabalhar com material responsivo, sem problema. Quando eu falo em material responsivo, para quem não sabe, são conteúdos que não tem, né, os slides, não tem as telas lineares, você tem a rolagem de tela. Então, se for o caso, se você quiser trabalhar com rolagem de tela, faça um roteiro assim que tenha mais verticalidade, tá vendo? Mais, talvez uma tela assim, um pouco mais alta, né? Com mais altura do que largura, para você poder acomodar os conteúdos, mas sem grilo, tá? Não tem por que esquentar demais a cabeça aí com a especificidade do tamanho da sua tela aqui, né? Essa aqui estou mostrando na prática para vocês já a vantagem de trabalhar com o PowerPoint, que é de você definir o tamanho da sua tela de roteiro logo de antemão, tá? Eu vou pegar esse retângulo e vou encaixar ele aqui nesse canto direito. Deixa aqui um pouco mais para o meio, vai. E aí ele vai ser a nossa área de trabalho, ok? Então aqui é onde eu vou incluir todos os elementos que eu vou instruir o aluno. Então se eu tiver texto, imagem, interatividade, pergunta, personagem, enfim, o que eu inventar eu vou jogar aqui para o aluno. E nós temos algumas áreas não utilizadas, né? Você pode perceber que isso aqui é intencional. Eu deixo de propósito uma área aqui externa
do lado esquerdo, que vão ser as observações. Então, são as observações que você vai incluir, que são as explicações que você vai dar para a equipe para descrever melhor o que você quer nessa tela, tá? Então, você vai ter aqui como apoio a possibilidade de colocar observações para a área de design, para a área de programação, para a área de ilustração, para a produção de vídeo, enfim, o que quer que você esteja envolvendo no seu projeto, você vai poder fazer observação aqui, beleza? Pessoal, um comentário aí que eu acho importante antes da gente prosseguir. Cada empresa tem o seu jeito de atuar, cada empresa tem o seu método de desenvolvimento. Algumas têm uma equipe super completa e você vai ter que ser bem detalhista na forma de comunicar com a equipe, e outras não. Talvez você pode ser um participante de uma equipe pequena, então a pessoa que vai produzir está aí do seu lado. Não esqueça disso, tá? Se caso você tiver uma equipe menor ou uma equipe que você consiga se comunicar de forma mais direta, você pode colocar as observações no roteiro de uma forma mais direta também. Não precisa talvez ser tão detalhista como eu estou sendo aqui na minha produção, tá bom? Eu estou fazendo o certo pelo certo, né? Para que vocês tenham referência, para que vocês possam adaptar para a sua realidade. Então, não se preocupe se eu for um pouquinho burocrático aqui. É justamente para vocês terem ferramental, para vocês terem repertório, tá bom? Mas vamos voltar lá. Deixa eu mudar aqui para esse formato que vocês veem melhor a tela. Eu posso incluir observações em categorias diferentes. Por exemplo, eu posso fazer observações de desenvolvimento e eu posso quebrar, por exemplo, aqui em observações de design, percebe? Então eu estou fazendo duas categorias de comentários. Aqui no canto superior direito, eu também posso ter algum tipo de metadados, de meta-informações. Então eu posso colocar aqui o nome do projeto. Eu posso também colocar aqui do lado direito o número da tela. Vamos abreviar aqui. Vou chamar aqui apenas de tela. 2 pontos. Né? Você pode também colocar aqui nesse meio o nome do módulo, se for o caso. Então, pessoal, o que eu estou fazendo aqui? Estou colocando algumas informações que podem ser úteis na hora de compor e identificar o seu projeto. Então, aqui fica como se fosse um cabeçalho para você poder dar nome aos bois e definir, identificar de forma bem clara para a sua equipe de que projeto você está desenvolvendo, para qual módulo você está criando os conteúdos e em que telas, né, que ordem de telas que você está construindo aqui. Ah, Eduardo, eu posso usar a contagem dos slides como contagem de telas? Até pode. Só que pode acontecer de você ser um cara que usa muitos slides para explicar uma tela só. Então vamos imaginar uma tela com uma animação aí de 3, 4 etapas. Pode ser que você use 3, 4 slides. E a equipe de produção vai interpretar como se fossem 4 telas diferentes. Mas não, você quer simplesmente um vídeo, né? Um filme. Então aqui a contagem de telas pode ajudar a equipe lá de produção a ter uma noção melhor da distribuição do conteúdo. Beleza? Então, feita essa observação, vamos agora aqui para a parte de baixo. Eu gosto de usar aqui a parte de baixo como uma área útil aqui que eu posso incluir meu script, tá? O script ele vai ser utilizado para quando você tem um recurso de locução, quando você tem um filme para fazer, algum texto que vai ser narrado e que ele não vai aparecer na tela integralmente. Então, nessas situações, você precisa ter uma área para colocar esse texto para que seja fácil de você depois resgatar essa informação e mandar para uma equipe produzir, para uma equipe locutar e assim por diante, tá bom? Aqui é um item opcional, logicamente só vai fazer sentido se você estiver trabalhando com um roteiro multimídia, né? Se você estiver trabalhando com um curso mais básico, só baseado em texto, imagem, não vai ser o caso aqui, tá bom? E agora, o que eu vou fazer depois de eu ter criado esse layout, essa estrutura, né? Eu vou selecionar tudo que eu fiz, eu vou dar um Ctrl X, vou recortar ele, vou abrir lá no meu Slide Master, vou achar aqui, vou pegar esse formato aqui em branco, e vou colar a nossa estrutura criada. Por que eu estou fazendo isso? Porque agora você vai ter, ao criar os slides, a possibilidade de aplicar
o meu storyboard nela, tá? Em todas as telas, ok? Então não tem que ficar recriando esse layout o tempo todo. Então vai ser bastante útil para vocês utilizarem o Slide Mestre para ter um template aí criado para você fazer o seu roteiro. Isso aqui, gente, é o básico, tá? Claro, cada empresa vai ter aí a sua filosofia de trabalho, mas você, como profissional, tem que ter fundamento, como eu falei, tem que ter repertório. Então, isso aqui é um ponto de partida para você começar a se organizar como designer instrucional, beleza? Eu vou salvar o meu arquivo, tá? O meu projeto. Salvar ele aqui como exemplo de roteiro. E vamos dando continuidade. Para esse exemplo, eu pensei em criar um projeto real. Eu pensei em criar um curso. Que curso poderia ser bacana para a gente desenvolver? Vocês já ouviram falar sobre aquela metodologia de objetivos SMART? Que você define objetivos específicos, mensuráveis, alcançáveis. A gente pode montar algo pensado nessa definição de objetivos. Vamos supor que a gente esteja fazendo um curso para treinar pessoas a aprenderem a definir objetivos SMART. Que tal? Então, se for assim, a gente pode já abrir aqui o nosso slide mestre de novo e atualizar o nome do nosso projeto, né? Então, objetivos SMART. A gente pode dar o nome do nosso projeto. E aí o nome do módulo, como seria um curso básico, eu vou tirar aqui o meu título do slide mestre e vou usar o nome do assunto que eu vou estar tratando aqui diretamente em cima da minha tela, tá? Então, vamos chamar aqui de introdução, por exemplo. Beleza. Então, agora eu tenho uma tela, um bloco de texto que está livre e eu tenho um bloco de texto que é estático, que está dentro do meu slide mestre, tá? Gente, isso aqui é o básico do PowerPoint, beleza? Se caso eu estou passando por recursos que você está meio perdido, que você nunca viu na vida, sugiro que você reveja o vídeo para ver o passo certinho onde eu fui, mas fica aí o reforço para que você aprenda PowerPoint e consiga se aprofundar nessa ferramenta. Ela é bem simples e vai ser muito recompensador você saber tudo sobre ela na sua jornada como designer instrucional, tá bom? Então vamos prosseguindo. A gente tem um template aqui do storyboard que está pronto, né? E agora a gente vai desenvolver um curso baseado em objetivos SMART. Bom, aqui na área do lado direito a gente definiu como espaço do nosso curso. E todo curso é legal que ele comece com uma capa, né? Então vamos colocar aqui objetivos SMART. Aprendendo a definir objetivos SMART. Esse vai ser o nome do nosso curso, ok? Pessoal, quando você estiver trabalhando no mundo real, muitas vezes o nome do projeto já vai vir definido para vocês, ok? Mas não é um problema ou não custa nada se caso você tiver um pouco de criatividade e ajudar a propor algo mais envolvente, algo mais estimulante, algo mais engajador para o aluno, tá? Então eu dou essa dica porque às vezes a coisa vem um pouco de cima para baixo, né? A gente acaba assumindo, fazendo do jeito que veio, mas não é isso que o cliente espera. Às vezes o cliente espera que a gente use a criatividade e envolva o aluno de uma forma um pouco mais criativa. Então por isso que eu estou aqui criando um pouco de texto, faz parte do nosso negócio. E aí, diante de tudo isso e dessas telas, a gente tem uma responsabilidade também, que é uma zona um pouco cinzenta por parte do trabalho do design instrucional. Que zona cinzenta é essa? É o aspecto do design gráfico, tá? Então, eu sei que você não é um ilustrador, você não é um designer gráfico, você não é um web designer que vai, por assim dizer, definir as cores, as fontes e tudo mais. Porém, eu acho muito interessante que você tenha uma postura profissional que dê pelo menos um pouco de direcionamento nesse sentido, tá? Então, qual que é a minha dica para você? Ok, nós não somos artistas, nós não somos designers, nós somos simplesmente aí designers instrucionais tirando um conteúdo abstrato e transformando ele num roteiro para ser adaptado para uma produção, né? Mas vamos aproveitar que a gente está no PowerPoint, que é uma ferramenta de criação, e vamos utilizar um pouco de cor, vamos utilizar um pouco de layout, né? Porque a equipe de produção ela vai ter que interpretar esse nosso roteiro e quanto mais claro você passar o recado para ela, melhor vai ser, tá? Então, presta atenção. Para esse exemplo, eu vou pegar alguma referência na internet e vou seguir essa referência na internet como a minha base, tá? Que referência é essa? Eu vou no Google Images ou eu vou em algum outro lugar que eu goste e vou digitar alguma palavra-chave
ou eu vou acessar um site que eu goste, ou alguma outra criação, alguma outra produção criativa que me inspire a ter alguma referência visual. Presta atenção, pessoal. Eu estou agora olhando para o visual antes de desenvolver o conteúdo, você percebe? Por que isso? Porque é melhor você definir as cores e os padrões visuais que você vai utilizar agora, do que ficar depois remendando tudo que você criar, beleza? Então, para facilitar o trabalho, aqui nesse nosso vídeo, eu fiz uma busca, dá uma olhada, vamos ver se vocês gostam, de um aplicativo que eu topei aí alguns anos atrás, que é um aplicativo de autodesenvolvimento, e ele, não entrando em detalhes sobre o aplicativo, tá? Mas eu gosto muito do estilo visual dele, porque ele mistura aqui umas cores bem bacanas, com traços que eu acho simples, mas ao mesmo tempo que são modernos, né? Então o que eu vou fazer com isso? Dá uma olhada na minha técnica, vamos ver se você gosta. Eu vou pegar essas amostras visuais aqui e simplesmente vou dar um print. Dá um print nisso, cara. Olha que legal. E estou jogando aqui na minha tela como minha referência. Tá, Eduardo, mas por que você fez isso? Eu fiz isso para ter referência, para ser um guia, um pouco de cor, um pouco de padrões que eu quero utilizar no meu roteiro, que eu quero utilizar no meu curso até. Logicamente, como eu falei, né, nós não somos a palavra final aí na arte, né? Se você tiver uma equipe de produção de design, é eles que têm a responsabilidade. Mas, para fins profissionais, pensando na saúde da sua carreira, no seu sucesso profissional, eu digo com toda certeza que um bom roteiro, um bom storyboard faz toda a diferença com o cliente, faz toda a diferença com a equipe, beleza? Então vamos lá, vamos dando continuidade. Pegando aqui como exemplo, né, esses prints, né, que eu estou trazendo. Então nós temos aí algumas dicas de cores que esse aplicativo utiliza, né? Então, por exemplo, ele tem esse verdinho aqui, bem claro por trás. E ele usa umas letras aí um pouco estreitas, né? Será que é parecida com a Oswald? Então eu vou seguir um pouco isso para eu criar o meu layout, tá? Então você percebe, com poucos passos aqui eu estou criando um pouco uma ambientação mais profissional, né? A minha ideia é trazer algo um pouco mais profissional para passar para frente, para levar para a equipe de desenvolvimento. Ó, enquanto a gente conversa aqui, eu estou colocando um acabamentinho, né? E essa aqui vai ser a capa do meu projeto, aprendendo a definir objetivos SMART. É só isso no visual? Vamos deixar assim por enquanto, tá? Eu não vou extrapolar muito agora na criação visual, porque eu estou fazendo simplesmente a capa, né? Eu só estou trazendo essas informações para você porque a gente está dando o tom e o estilo visual que a gente vai aplicar para os demais slides. E isso vai ser útil para a gente quando chega aqui, por exemplo, numa próxima tela. E aí, qual que é o nosso próximo desafio? É que raios de conteúdo que eu vou colocar para explicar o que é Objetivos SMART. Gente, isso aqui é só uma apresentação, né? Então eu não estou pegando aqui um material real, mas nos seus projetos, no seu dia a dia, você vai encontrar matéria-prima, né? Então pode ser uma entrevista com o seu especialista, pode ser um documento Word, um documento PDF, assim por diante. Mas a gente não tem nada aqui para criar, mas eu posso ir para a internet e pegar alguns termos, né? Alguns textos que nos deem um embasamento. Então vamos fazer de conta que eu estou usando aqui texto da Wikipedia, tá? Então vamos lá. Estou copiando e colando simplesmente aqui uma informação sobre o que é o Objetivos SMART. Isso aqui é um típico texto de matéria-prima, né? O SMART é um acrônimo formado pelas iniciais das palavras, tal. Então, qual que é o ponto em questão aqui? A gente vai analisar esses conteúdos e vamos tratar eles para o nosso roteiro, para o nosso storyboard. Então vamos ser assim bem básicos, né? Eu vou pegar esse texto e para chamar a atenção do aluno, eu vou criar um super cabeçalho aqui que vai chamar a atenção dele, né? Então você pode pegar essa informação aqui e ele vai dar logo a resposta para o aluno
E ele vai definir o que é o acrônimo, né? E o benefício desse acrônimo. Desculpa eu estar falando um pouco lento, é que eu estou também lendo o material, beleza? Qual que é o ponto em questão? Eu queria mostrar para vocês que essa informação aqui, por exemplo, ó, o acrônimo, quando ele surgiu e tudo mais, a gente pode tirar como se fosse um texto adicional, ok? Então faz de conta que isso aqui é o essencial, beleza? O que a pessoa precisa saber sobre objetivos Smart logo de bate-pronto. E essa informação histórica de onde ele surgiu, você não queira colocar como conteúdo principal. O que você faz? Você pode ter a ideia de criar um botão, tipo de Saiba Mais, por exemplo. E aqui, gente, não tem segredo, eu estou usando puramente as formas do PowerPoint, beleza? E a gente pode ter aqui do lado direito do slide a seção de textos do pop-up, certo? Então, olha só o que a gente fez. Jogamos aquela informação que era uma informação bacana, mas não era uma informação essencial, jogamos aqui para o lado de fora da tela. Eu ainda gosto de usar uma setinha às vezes, assim, ó, para indicar que a pessoa, quando ela clicar no Saiba Mais, vai abrir essa informação, tá? Pode usar a setinha ou não precisa, se caso a sua equipe estiver mais ambientada ou mais acostumada a trabalhar com você. Mas é interessante você colocar aqui, ó, o tipo de interação criada. Interação do tipo pop-up. Esse é um tipo de interação no formato pop-up, beleza? Então você pode colocar essa informação aqui e descrever mais ou menos se você sentir que tem essa necessidade, tá bom? Gente, deu para pegar um pouco o ritmo de trabalho e o jeitão de se trabalhar com o roteiro? Eu não estou aqui, gente, querendo passar uma lição de design instrucional para vocês, tá bom? Então, para design instrucional, a gente tem todo um trabalho de análise, de levantamento didático, de planejamento, de princípios e metodologias, ok? O que eu estou querendo deixar bem claro para vocês é a dinâmica da roteirização, tá? Então, o tempo todo eu estou aqui sendo mão na massa para vocês verem como eu organizo o meu conteúdo, tá? Então tem informação que é pop-up, tem informação que fica aqui no canto esquerdo, onde eu descrevo para a equipe de desenvolvimento o que eu quero que aconteça, ok? E eu também vou fazendo as minhas intervenções, né, dentro do conteúdo, utilizando o estilo visual que a gente definiu lá atrás, né? Então lembra aqui desse estilo visual que a gente criou? Então eu vou reaproveitar ele e eu posso brincar um pouco com as formas que eu vou criando para que o meu projeto não fique tão sem graça, nem para a área cliente, que vai validar esse material depois, nem para a equipe de desenvolvimento, beleza? Então, olha só, deixa eu pôr minha setinha aqui para o lado, deixa assim, e dá uma olhada, eu estou utilizando as formas aqui básicas para a gente começar a criar um roteiro que tenha um pouco mais de cara, uma cara um pouco mais palatável, né? Logicamente que isso aqui não é o produto final, né? A gente vai ver depois isso ser desenvolvido. Pode ser que a equipe de arte faça algo muito mais criativo, na verdade até espera-se isso deles, mas você, como designer instrucional, vai ganhar muito tendo esse apreço, tendo esse cuidado visual na hora de produzir o seu roteiro, beleza? Não se engane, vocês vão encontrar no mercado, como eu falei para vocês, de tudo. Tem roteiro em bloco de notas, tem roteiro em Word, mas eu acredito muito, confio muito nesse formato em que você descreve na tela as informações adicionais para o aluno, ou melhor, para as equipes, para quem vai validar, né? Mas que você também tenha um acabamento visual dentro da tela, dentro do conteúdo que você vai desenvolver, ok? Temos mais coisas para aprender aqui. Eu quero trazer para vocês um outro exemplo de tela, que seria uma tela do tipo de teste, né? Então, vamos supor que eu quero criar um teste. Como é composto um teste? Você tem enunciado, opções de resposta, gabarito e feedback. Isso é muito comum, isso é o básico do básico e você vai com certeza ter que desenvolver na sua carreira como designer instrucional muitas perguntas, muitas testes, muito quiz. Então você tem que ter isso de cor e salteado. Então vamos lá, vamos aproveitar um layout que a gente criou, tá vendo aqui, ó? Deixa eu apagar essas imagens aqui. Essa imagem eu vou deixar que é a nossa referência. Mas vamos pegar essa tela que eu dupliquei, então eu estou aproveitando os recursos visuais que já foram criados.
e vou agora formular uma pergunta, né? Então, eu vou fazer o seguinte enunciado. O que significa o S do acrônimo SMART? Como não é um título de assunto, é simplesmente uma pergunta, eu vou colocar aqui a pergunta. Vou colocar aqui um título do tipo teste seus conhecimentos. E vou colocar aqui a pergunta com as opções de resposta. Específico, especial, suspeito ou sábio. E eu vou utilizar aqui o recurso de bullet mesmo do PowerPoint para mostrar que é um múltipla escolha, tá vendo? Então, toda a questão, lembra que eu te falei? Tem um enunciado, tem opções de resposta e tem feedbacks positivos e negativos, né? Então, pessoal, o que eu vou fazer agora? Eu vou criar o feedback, né? O feedback do exercício. Então, eu posso pôr aqui uma mensagem do tipo feedback positivo. Vou jogar aqui a tela um pouco para o lado. E aqui embaixo, feedback negativo. E aí você pode colocar a mensagem que cada aluno vai receber, dependendo da sua opção de resposta, tá? Você acertou. Tem certeza? Tente novamente. Algo do tipo, né? Pessoal, por que eu estou fazendo isso? É para mostrar para vocês que o roteiro ele segue uma ordem, né, de uma hierarquia de informações em que a gente tem o palco com as informações que serão vistas pelo aluno, mas que você pode lançar mão de áreas laterais onde você vai ter as informações para a equipe de produção organizarem de acordo com a dinâmica da sua interatividade. Tá vendo aqui do lado esquerdo? Nós temos aqui a mensagem que a gente tinha feito para a tela anterior. Eu vou incluir agora uma descrição sobre esse exercício. Então vamos lá. Exercício múltipla escolha, certo? Com feedback personalizado, gabarito em negrito. A resposta correta que está em negrito. A gente pode incluir alguma informação adicional do tipo pontos. 10. Porque pode ser que você esteja compondo um exercício e cada pergunta tem um peso, né? Se for esse o caso, aí você faz esse jogo aí, essa descrição, tá bom? Para a equipe. Outra informação que você pode incluir é embaralhar as respostas a cada nova tentativa. Olha que legal. Então, percebem como no exercício eu já coloquei muito mais informações para a equipe? Por quê? Porque eu tenho mais instruções necessárias, né, nesse elemento aqui. Então nós estamos definindo mais o escopo e as regras do jogo para o aluno ser aprovado ou reprovado e quais as informações que ele vai receber aqui nesse exercício. Beleza? Então, como vocês podem ver, a gente pode ir e voltar e detalhando melhor essas nossas telas criadas. Então, lembra desse primeiro slide? Ele é um slide de conteúdo, mas vamos imaginar que a gente queira fazer uma abertura animada, tá? Então, uma pessoa clica para entrar no seu curso e ele, antes dessa tela, é recebido por uma tela com animações. Vamos construí-la a partir de agora, então. Eu vou pegar essa tela 4 aqui, ó, vou arrastar para cima. Então, vamos imaginar como que você faria uma mensagem de abertura para quem está começando um curso Smart. Então, como você sabe, o Smart é uma técnica para você definir objetivos. E por que a gente define objetivos? Para a gente poder alcançar sonhos, alcançar metas. E por que a gente quer alcançar metas? Porque a gente quer se desenvolver, seja pessoalmente, seja na carreira, assim por diante. Eu estou elaborando aqui um pouco, né, utilizando aqui a imaginação, um pouco pensando nesse conteúdo, porque o designer instrucional ele tem que pensar nisso também, em termos de qual é o objetivo final, quais são os gatilhos que vão prender a atenção do aluno. E você vai ter que amarrar o aluno, envolver ele, e quanto antes você envolver o aluno, melhor. Então eu estou aproveitando todo esse cenário para a gente criar aqui nessa primeira tela
uma animação de abertura, tá? Então, que animação vai ser essa? Lembra que eu falei lá no começo que as animações elas podem combinar textos, imagens, locuções também. Então, eu vou brincar um pouco com esse conceito aqui com vocês, beleza? Então, eu vou aproveitar essa forma amarelinha que a gente criou. Olha só a coerência que eu estou mantendo aqui com o visual. E vou pensar agora em algum tipo de texto para a gente fazer uma abertura, tá? Agora vamos brincar um pouco de ser redator aqui, tá bom? Então, eu venho aqui na minha seção Script, que é a seção onde a gente define a redação de locuções, de textos que serão locutados por um narrador. Ou seja, textos que não necessariamente vão estar na tela. Eu estou então criando a partir de agora uma tela com uma animação, com uma vinheta animada, com uma locução em off. Né? Esse tipo de animação pode ser interessante para gerar maior engajamento. Então, quando eu for escrever o conteúdo dessa animação, eu vou escrever diretamente aqui, nessa parte de script. Então, a gente pode fazer algo do tipo: todo mundo tem sonhos, mas poucos têm um plano. Olha só. E você? Quer alcançar seus sonhos? Para isso, você precisa de método. Conheça a metodologia SMART e descubra como chegar lá. Bom aprendizado. Gente, criei agora, tá? Aqui uma redação. Perdoe se tem algum texto repetido, não estou revisando, estou fazendo aqui ao vivão mesmo, tá? Mas a ideia é que a gente estimule um pouco o aluno para se engajar com o nosso material. E aí eu já criei aqui um script, que é o que a gente vai colocar na locução, tá? Então nós temos aqui no script essa seção onde o texto vai ser passado para uma equipe profissional produzir. E aqui nessa área amarela a gente pode fazer alguns bonecos, tá? Como pegando parte do nosso texto mesmo. Opa. Vamos lá. Mas poucos têm um plano. Então, eu coloquei aqui só texto, né? A gente pode, claro, né, ir na internet e achar alguns ícones, algumas referências. É algo muito importante que você, dentro do seu roteiro, você passe o recado de uma maneira que seja clara. Lembra-se do que eu falei? Tanto para a equipe de desenvolvimento, como para a área cliente que está contratando o seu projeto. Então, você vai ter que escolher a estratégia de comunicação que você vai utilizar aqui, né? Eu, no caso, eu posso vir aqui no PowerPoint. O PowerPoint, hoje em dia, ele tem aqui uma porção de ícones, né? E a gente pode escolher algum ícone para representar aquilo que a gente está explicando aqui na nossa animação, beleza? Isso aqui é um caminho a seguir. Será que ele vai ter aqui um ícone para plano? Tem. Vamos escolher aqui esse outro aqui, ó. Então, gente, isso aqui é um jeito de se desenvolver, né? Então, a nossa animação ia ter o locutor em off falando: todo mundo tem sonhos, mas poucos têm um plano. E aí a gente faz a animação acontecer. Mas caso você seja um cara mais apegado a referências de internet, você também pode ir na internet, buscar ali no Google Images e utilizar alguma referência totalmente fora da casinha aqui, ó. Tá? Algo do tipo. E aí, quanto mais claro você for visualmente, mais você tem certeza de que a equipe de desenvolvimento vai produzir algo para você, tá? Então, gente, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou mostrando para vocês dois caminhos para alcançar o mesmo objetivo. Você pode ser um cara mais minimalista e utilizar ícones tanto da internet como do Windows, aí, do PowerPoint, como ir na internet e pegar aí recortes mesmo e fazendo a montagem do seu roteiro como se fosse realmente uma colagem aí de diferentes referências, tá? De novo,
o que vai ser o fio condutor e qual vai ser o critério que você vai utilizar. O tipo de público-alvo que você está lidando no seu projeto. Então, pode ser que você seja obrigado a ser muito rígido na forma como você vai comunicar as informações. Então, vamos supor, você tem que ser muito realista em tudo. Se o seu projeto vai ser muito baseado em fotografias, em vídeos, e for muito realista, aí eu não recomendo você viajar demais aqui com referências que são muito esdrúxulas, tá? Porque você vai dar trabalho demais para a equipe de produção. Ao mesmo tempo, se o seu projeto for muito cartoon, né, ou for um projeto muito simples, que você não tem ali uma equipe de produção muito grande para fazer o seu projeto, eu não ficaria colocando referências, sabe, tão mirabolantes aqui como essas, porque pode ser até que decepcione o cliente, né? Então, se o projeto é um projeto mais simples ou mais complexo, isso é uma coisa que você tem que estar atento no começo para você escolher os gráficos, os elementos visuais que você vai ilustrar, né, o seu projeto, para não dar uma referência errada, não dar uma impressão errada para o cliente, tá bom? Então, eu escolhi de propósito então fazer essa tela de animação para mostrar para vocês a criação do script aqui no rodapé, e também o uso de imagens para você ilustrar o seu projeto. Então, como eu expliquei para vocês, a escolha de imagens que você vai fazer vai repercutir na impressão que o cliente vai ter, né, no seu projeto, no seu curso. Logicamente, né, de novo, não custa reforçar, aqui não são os elementos visuais finais. Você está apenas utilizando exemplos para compor esse seu roteiro. Tá? Então, nesse caso, a gente está construindo aqui uma animação. Né? Eu posso alternativamente vir aqui ó, com o botão direito, duplicar essa minha tela e distribuir o desenvolvimento da minha animação passo a passo, como eu quero que ela se desenrole dentro de um fluxo. Tá? Então olha só que bacana, aqui está claro, ó, eu estou fazendo uma sequência, o script é o mesmo. Então é a continuidade daquela animação que está acontecendo aqui, percebe? Então fica sendo uma referência aí para vocês também poderem fazer a quebra das telas num fluxo que facilite a comunicação com a sua equipe. Mas, falando em comunicação, tá vendo aqui do lado esquerdo? Nós temos essa seção observações de design. Então eu vou incluir aqui observações ligadas ao assunto que a gente está trabalhando. Então vem cá, eu vou pegar aqui ó, do lado esquerdo. E eu vou colocar aqui a descrição, que é uma animação. Essa tela é uma animação com locução em off. Adaptar a ilustração e texto ao lados de acordo com a identidade visual do projeto. Isso aqui é uma boa abordagem, tá? Porque você está indicando o que você quer, mas ao mesmo tempo você está dando a liberdade para o artista, para o designer que vai compor, que vai produzir o seu produto aqui, o seu treinamento, para ele tomar decisão de acordo com o estilo visual, ok? Então você pode deixar esse tipo de informação, certo? Eu vou copiar, colar essa informação aqui. Faz de conta que eu gostei bastante aqui desses tijolinhos, tá? Então eu posso ser um pouco mais explícito, um pouco mais detalhado. Então vamos imaginar que ao invés da gente deixar ele com uma informação como essa, eu vou criar uma outra explicação. Animação com locução em off, adaptar a imagem ao lado ao projeto visual do curso, porém manter a metáfora das peças empilhadas. Percebe o refinamento que a gente está chegando aqui? Você está dando um direcionamento, de um caso aqui dando mais liberdade para a equipe de produção, e aqui você está sendo um pouco mais assertivo, beleza? Isso faz parte do jogo, esse é o jeito de você atuar. Um bom designer instrucional sabe quando ser mais direcionador e quando dar mais liberdade para a equipe de produção, tá bom? Então aqui, gente, tentei mostrar para vocês a construção de uma animação, né? A descrição desses recursos que você quer incluir no seu projeto, e está faltando só eu salvar, né? Eu não salvo esse meu arquivo aqui há um bom tempo, não quero perdê-lo, então fica aí sempre a dica da gente manter nossos projetos bem salvos, né? O que mais que nós temos para falar aqui? Pessoal, esse é um exemplo de um roteiro, e vocês percebam que eu não criei personagem, eu não criei cenários,
Eu não criei nenhum game, eu não criei também nenhuma interação muito avançada, porque para esse vídeo eu quero deixar só cumprir a missão principal, que é de começar a fazer um roteiro do zero, beleza? Então a partir daqui, ó, você já tem um roteiro criado do zero. Os próximos passos. O que você deveria estar pensando como designer instrucional num projeto como esse? Você já deveria ter pensado qual é o volume da sua matéria-prima, qual é o seu público-alvo, quais são os objetivos que você deve atingir, quais são as atividades instrucionais que você vai criar, qual que é o limite do projeto, né? O cliente comprou um projeto mais sofisticado, um projeto mais simples, quando que você tem que entregar esse roteiro, então qual o tempo que você tem para desenvolver também, e encadear todas essas informações dentro desse documento, né, que vai ser maior ou menor dependendo do escopo, dependendo da explicação. Tá? O meu objetivo, então, é colocar no seu radar que o roteiro, como vocês podem ver, ele é uma ferramenta muito importante para a comunicação no projeto, tanto para os clientes como para a equipe de desenvolvimento, né? Mas ele é um ponto de partida. O bom designer instrucional vai utilizar esse documento que eu estou mostrando aí para vocês de forma rica, né? Então, espero que tenha ficado claro para vocês a importância de você ter um tratamento visual no seu roteiro. Não é porque ele é um esboço que você vai fazer de qualquer jeito. Não, tenha referências, sabe? Coloque essas referências no seu material. A gente pode até pegar essas telas aqui que eu peguei, os prints do Google, e você pode incluir como uma tela inicial aqui, ó, como observação para a sua equipe, ó, observações de design. Segue sugestão de estilo visual. Você pode, por exemplo, ter essa liberdade de criação para que a equipe seja direcionada. Mas o roteiro ele é realmente uma ferramenta, né, de comunicação que tem que ser levada bem a sério. Como eu já falei para vocês, mistura-se conteúdo, design, informações técnicas também. Tá? Você pode elaborar muito mais do que a gente já começou aqui. Eu quero que vocês tenham isso aqui como um ponto de partida, beleza? E nunca subestimem o papel do design instrucional, a importância de um bom design instrucional nos seus materiais, né? Como eu falei para vocês, num projeto real, a gente teria todo um trabalho a mais aí, mas eu quis deixar o gostinho para vocês de como que é a construção de um roteiro. Bom, pessoal, era isso que eu queria mostrar para vocês, para colocar no seu radar as regras e boas práticas para você começar a desenvolver o seu roteiro do zero. Aqui nós vimos como criar um roteiro contendo capa, uma tela de conteúdo, pop-up, quiz e até uma animação de abertura com locução em off. Eu espero que tenha ficado claro para você a importância não apenas de você distribuir os conteúdos de uma forma didática, mas que ele fique claro tanto para a equipe de desenvolvimento como para a área que vai validar esse material. Isso é importantíssimo para que o seu projeto ele seja bem sucedido e seja ágil na sua aprovação e no seu desenvolvimento. Logicamente, pessoal, que o mundo do design instrucional envolve muito mais etapas. Aqui nesse caso, eu teria uma matéria-prima bem organizada, eu já saberia o volume de material que eu teria que desenvolver, eu também teria as regras do jogo, ou seja, eu saberia qual que é o escopo desse projeto, que tipo de recursos eu posso usar ou eu não posso usar, dependendo de quanto o cliente está pagando ou de qual velocidade que ele quer esse projeto na mão dele. Também tem um aspecto ligado ao público-alvo, que tipo de alunos que vão acessar esse conteúdo? Será que eu estou utilizando as melhores técnicas mesmo? Isso, gente, é normal. Isso faz parte da rotina do design instrucional e é um aprofundamento que você vai ter que ter, que você vai ter que buscar, que você vai ter que adquirir e incorporar na sua prática para que você seja um DI, né, um design instrucional bem sucedido, beleza? O que eu espero nesse vídeo é que você tenha entendido como se monta um roteiro, como você pode ver, é um documento feito com PowerPoint, mas que tem ali um método, tem todo um hábito, um jeito de se trabalhar para que você esteja mediando aí a produção de educação online. Bom, pessoal, estamos chegando ao final deste vídeo, eu espero que você tenha gostado. Como você pode ver, o roteiro ele parece ser algo simples, mas tem alguns segredos. Se você gostou desse vídeo, não se esquece de se inscrever no nosso canal, deixa o seu like, deixa o seu comentário, vamos interagir e construir a educação online do amanhã. Beleza, gente? Então nos vemos no próximo vídeo e até a próxima. Tchau, tchau. Um abraço.